Corinthians, quando joga os torneios, sempre joga para ganhar, né? A gente sabe que o primeiro jogo lá foi difícil, altitude, viagem, né? Sequência de jogos, mas isso não era desculpa também. A gente sabia que é um time muito dinâmico, de meio para frente, eles conheciam bem o campo deles, conheciam bem a velocidade da bola também, porque tinha altitude. Mas a gente não vai entrar para jogar no 0 a 0, a gente sempre entra em campo, independentemente de jogar em casa ou não, sempre tenta para ganhar o jogo, e vai ser assim, não vai mudar nada, a gente não tem por que mudar, acho que a obrigação é nossa, jogando em casa, mais ainda sair buscar o jogo, e a gente tem como fazer isso. Então vamos trabalhar nesses dias que temos antes do jogo para chegar da melhor forma e tentar fazer um bom trabalho para conseguir a classificação. Tá aí um dos pilares, né, da solidez defensiva desse Corinthians, que é o time que mais rapidamente somou 40 pontos numa era de pontos corridos, né, nessa história de pontos corridos do Campeonato Brasileiro, né? Com 16 rodadas, já aos 40 pontos. Ainda brinquei ontem que o primeiro objetivo do Corinthians já está cumprido, né? Série A ano que vem, né? Não, calma aí, faltam 2 vitórias. Mais 2 vitórias. Série A ano que vem, né? Por enquanto, ainda corre risco de cair. Corinthians já está na Série A. Sabe aquela Se tudo der errado, até o fim do campeonato, faltam 6 pontos. Deixa eu ver 5, qual é a informação sobre o Corinthians e a história da... o Atlético Mineiro em 2012, é isso? Foi o time que mais se aproximou desse feito do Corinthians. Chegou a 38 pontos. Cruzeiro... 2003? O Cruzeiro em 2014 chegou a 40 pontos na 18ª. Faltando uma para o final do primeiro turno. Uma para o final do primeiro turno. Isso. Faltam 3 agora. Exato. É isso, então o Corinthians é o que mais rapidamente atingiu a pontuação na história dos pontos corridos. O que mostra... Essa pontuação, né? Que não é só um mau desempenho ou um tropeço aqui e outro ali dos adversários mais próximos, né? O altíssimo desempenho do Corinthians. Você vê que nos últimos 9 pontos, o Corinthians ganhou 5. Não é isso? E continua tranquilo. Dos 9, dos últimos 3 jogos... Mas 9 ganhou, pontos. né? Não, eu tô falando assim, se alguém tivesse vencido os 9, poderia ter tirado 4 pontos dele. Todo mundo vai tropeçar. É esse que é o grande... O Grêmio chegou a encurtar e ontem deixou abrir exatamente, de novo, né? Exatamente. O Grêmio mesmo assim tinha encurtado para 6 pontos. O Grêmio trouxe para 6. Trouxe para 6. Na melhor das hipóteses para o Grêmio, vai a 5, né? 6 já não era uma distância assim tão absurda na metade do campeonato. Pelo amor de Deus. Sem dúvida. Né? Não, os jogos ainda fazerem conta. O que pesa para análise é que o Grêmio tem 3 competições. Mas já chegou a ser 11, prioriza as outras 2. Você vê dos 4, a gente está falando da rodada do final de semana, Corinthians, Flamengo, Grêmio e Santos, né? Levando em conta essas 3 últimas rodadas, Grêmio 7 pontos dos últimos 9, Corinthians 5, Santos 7 e Flamengo 5. É isso. Então você vê, ninguém... Então, Grêmio e Santos com 7, Flamengo e Corinthians 5. Dos concorrentes dele, ninguém fez pontuação inferior ao Corinthians. 2 fizeram superior. E mesmo assim, o Corinthians 8 pontos tem 8 pontos do segundo colocado. Então você vê que aquela gordurinha ainda continua gordura, né? Perdeu um pouquinho, mas é normal. Essa pontuação é muito acima da média. Lembrando que Palmeiras e Corinthians, os 2 últimos campeões, bateram 80 pontos. Sim. Seria o dobro do que esse Corinthians fez até aqui. E você não precisa fazer 80 para ser campeão. Pontos. Você não precisa. Se você contar faltando os 8 pontos rodadas, de pós-título, né? Tem muito ponto lá na frente que já ganhou título. Você vai ganhar 4, 5 pontos, né? Entendeu? Então, assim, relativizando isso, a campanha do Corinthians é histórica. Sim, é muito alto. O desempenho é muito acima da média. Quem é que faz gol no Corinthians? E o time tem que ter mesmo sorte, tem que ter. Senão não vai. Sorte não é pecado, é bem isso. Exatamente. Aí. Agora, tem uma coisa que é o time muito, muito, muito fechado, bem fechado. Triangula muito, usa muito bem os lados do campo. E fez um gol de bola aérea que é novidade. O zagueiro cabecear na marca penal, atrás da marca penal,
geralmente o escanteio é cobrado em direção ao gol. Eu no blog citei que para os professores de futebol, de escolinhas, etc e tal, pegarem esse lance para mostrar como é uma execução possível, perfeita né? do cabeceio. Porque geralmente... Subida, movimento, tudo. Como o Edson Mauro gosta de dizer, né? Colocar lá no melelê, no bololô, geralmente é isso. Põe lá para ver quem desvia Vê que o e tal. Henrique ficou plantado no chão, né? Exato. Na grama, aliás. Exatamente. Então, assim, é um time que tem repertório. Vai ser muito difícil tirar o título do Corinthians. Muito. Eu não espero, por exemplo, nenhuma espécie de declínio coletivo do Corinthians. O time pode oscilar um pouquinho, mas nada capaz de tirar a equipe do prumo. Acho que as atuações são lineares. Por exemplo, a atuação da última vitória contra o Fluminense foi muito parecida com as outras duas. A dos empates contra o Avaí e contra o Atlético Paranaense foi muito parecida, que foram parecidos, por exemplo, com alguns outros jogos. Ele teve algumas partidas, assim, sensacionais. Contra o Palmeiras, para mim, por exemplo, foi sensacional. Contra o Grêmio foi muito forte, mas para mim não ainda no nível do jogo contra o Palmeiras. Para mim a melhor partida do Corinthians em todo o Campeonato Brasileiro. Mas tem que esperar um pouquinho para ver como é que o elenco reage, né? Se vai ter perda de jogadores, se vai ter declínio na parte física, porque o Carille evita ao máximo não mexer no time, até porque ele não tem no banco jogadores que mantenham a força, ou pelo menos a técnica em algumas funções. Por exemplo, se ele perde um dos laterais, ele consegue ainda gerenciar, porque o que ficou sai mais. Mas ele não tem reposição dos laterais, né? A altura, não tem uma reposição para o Jadson, a altura, a não ser que o Marquinhos Gabriel se firme mesmo, para o Jô não tem uma reposição. O Giovanni Augusto fez um bom segundo tempo. Foi um bom segundo tempo. Pelo menos cumpriu a parte tática, acompanhou o lateral, fez a marcação, se mostrou mais comprometido do que no primeiro semestre. Exatamente. Olha, amigo, tá chegando a hora, hein? Ou seja, o Corinthians vai estar o tempo inteiro lá em cima, provavelmente lá brigando ou por título, ou por segunda colocação, mas vai estar sempre lá em cima. Nesse momento, olha o campeonato e fala assim, tem Santos e Grêmio. Um empate é normal, não é? Corinthians e Flamengo, empate é normal também. Não muda nada. Muda nada e tem uma rodada menos. Lá no final vai ter a mesma rodada, com os dois times. Eu não sei não, Massa. No mesmo momento. Eu, pela minha experiência, pela minha, talvez, mineirice, que me diz que tem que ter prudência... e você já falou isso mesmo. Isso e canja de galinha não faz mal pra ninguém. Eu também concordo com você. Tem janela, ainda que não está fechada, e lesões. Isso aí é um fator que pode complicar demais. Olha o Pablo e o Jadson que mostram aí. Uma coisa é você fazer um jogo, 2 jogos, outra coisa, de repente, se der o azar, e a gente está falando de sorte, e tem também o fator azar, de ter uma lesão que te tire por muito tempo, tire 2, 3. Claro que a vantagem do Corinthians é muito boa, o que vem jogando é indiscutível em relação à pontuação e à forma de jogo. Mas me chama a atenção algumas situações que podem acontecer com a equipe de futebol, e a relação da lesão é muito grave. Né, William? Oi? William, já aconteceu. Não por lesão, não tanto tempo assim, 5, 10 jogos, mas o Corinthians, quando teve Rodriguinho e Fagner convocados e o Arana machucado, o Arana machucou, ficou suspenso, alguma coisa assim. Teve 2 ou 3 jogos que o Corinthians jogou sem os 3. Contra o Vasco, foi o dele. Isso, entendeu? E não sentiu tanto. Então, assim, você tem toda a razão. A prudência e a canja de galinha. A prudência fica com você, a canja eu tomo. Mas o Corinthians está muito firme. Eu estava lembrando aqui, e a gente foi levantando alguns outros números que mostram também um pouco da força do Corinthians, até para enaltecer ainda mais esse trabalho que tem passado por essas provas, mas vem passando com estrelinha, né? Botando ali a estrelinha. O Palmeiras, ano passado, foi campeão brasileiro, mas o Palmeiras chegou a 40 pontos só na 21ª rodada. A gente estava lembrando aqui de São Paulo e de Flamengo, 2008 e 2009. São Paulo no ano do Tri e o Flamengo campeão em 2009. O São Paulo em 2008 foi a 40 pontos na 25ª rodada. Foram pontuações finais bem mais baixas. Bem mais baixas. Em 2009 só arrancou no final. Foram, E o São Paulo estava em que posição? Era quando competições chegou? mais equilibradas. 6º colocado. Eram competições com mais candidatos ao título. Foi? Como?
Ganhou com 75, correto. O Flamengo 2009. O Flamengo deu uma arrancada em 2009, até o quê? 10, Faltando eu acho. 10 era o Palmeiras. Na né? 26ª ele foi a 40 pontos. Pra você ter uma ideia, em 2009. Então, foi Era campeão com quinto 60 naquela oportunidade. Foi campeão com 67. Eu acho que Campeão com lá, 60. eu acho que nessa... 69 pontos, né? 67? 67 ou 69? Foi a Mas menor nessa pontuação. época, viu? 2008, 2009, você poderia olhar pro campeonato e falar assim, tem 8 candidatos ao título, tem... Esse ano não tinha, gente. Todo mundo aí... Candidato tinha pelo menos uns 6 ou 7. Candidato. Não, mas em nível de... Assim, era mais, não tinha um time com uma discrepância, assim, que você fala, pô, verdade. isso aqui é... Então, acho que tinha mais candidatos. 67 pontos o Flamengo. Esse A ano gente tá você... debatendo pontuação. O Palmeiras tem 26 hoje. São 14 de Palmeiras diferença. 26, 14 Cara, pontos. tirar 14 pontos no campeonato Nossa. é uma vez em sei lá quantas. Nos pontos corridos, só o Flamengo Esquece. fez isso. Não, Não, vai São Paulo tirar. fez O isso. Goiás foi Não, a São melhor. Paulo fez isso. Em Foi São 2003. Paulo tirou 11. São Paulo tirou 11, perdeu na segunda 2008. partida do segundo turno do Grêmio, o Grêmio abriu 11 do São Paulo chegou com 4 ou 5 na frente, São Paulo tirou 15. O E os Goiás, em outros 3 vão 2003, dormir. ele sai da zona de rebaixamento para ser o campeão do turno. Se houvesse campeão de turno e retorno como tinha antigamente, Com o Cruzeiro, Cuca. campeão do turno, com o Cuca, e o Goiás seria o campeão do retorno. Ou seja, tem arrancadas? Tem, mas... A tem matemática diz que sim. Exatamente. Mas não é são só a bem matemática. esporádicas. Não é Bem só a É que esporádicas. essas arrancadas para título são mais esporádicas ainda Sim. do que as arrancadas gerais. Ultrapassar o bolo do campeonato é mais fácil que atingir o primeiro colocado. Porque ele cai menos de claro. rendimento do que outras equipes ao longo do campeonato. O que bem aconteceu, improvável. com o Flamengo em 2009, por exemplo, ou o que aconteceu com o Fluminense quando conseguiu se Também. livrar do rebaixamento, 2009, no mesmo ano. no mesmo ano, são coisas assim, são totalmente O improváveis. São Paulo e Grêmio, 75, 72. Entendeu? Então, tinha Os 11 dois- e chegou com 14. Os dois ganharam, inclusive, na última rodada, né? Foi, São Paulo ganhou do Goiás E o Grêmio ganhou do... Deixa eu me lembrar. São Paulo ganhou do Goiás em Brasília Foi. e o O Grêmio Grêmio do Atlético ganhou Mineiro. em casa. Na né? última rodada, ganhou do Atlético Mineiro, secando o São Ou Paulo. seja, 11 com 3 que chegou na frente, 14. Aí tá a diferença do Palmeiras hoje pro E foi na segunda, São Paulo perdeu do Grêmio na segunda. Sim. O Roger jogava no time do Grêmio, né? O Roger... Não. 2008? Não, 11. Não, Não, 2008. Não. 2008 não era o Roger? Não. O Já Roger tinha já saído. tinha saído, já estava no Era Fluminense. do Fluminense. Ah, do Fluminense, Tava é no verdade. Fluminense. É verdade. Lateral do esquerdo do Grêmio era o Helder. Lateral esquerdo. Não, tô falando o Roger o meia. Não, ele tinha saído no início do segundo Ele tinha saído... Ele jogou no primeiro turno no Morumbi quando o Grêmio fez 1 a 0. exatamente. Mas ele jogava no Começou Grêmio. o campeonato, mas ele não terminou. Considerados, eu Não, acho, exatamente. depois. Ele O jogava no Roger Grêmio. foi pro Roger Flores. É. Isso, Roger Flores, isso. O Roger tava naquele início de campanha, mas não terminou. Ele não terminou o campeonato, Não. ele foi negociado durante o campeonato. Exatamente. Vamos ouvir Marcelinho Carioca. Ontem, baita papo do Marcelinho, né? O Pé de Anjo, teve no Bem Amigos e falou sobre, além do Corinthians, claro, mas a questão do cara bater falta e tal. Deu uma aula aí o Marcelinho ontem no Bem Amigos. Vale a gente recolocar aqui no ar a entrevista e o papo dele ontem aqui no Seleção. Vamos ver. Você falou tantos jogadores, né, batedores de falta. Se tivesse um ranking, em que lugar você se colocaria nesse ranking dos maiores batedores de falta? Primeiro, eu não quero ser hipócrita, não. Uau! Não, verdade. É. Mas sabe o quê? Eu não vou ser hipócrita. Eu aprendi, o aluno aprende com o mestre, aprendi com Arthur Antunes Coimbra, o Zico, que tem maior carinho e respeito. Mas a gente fazia as faltas de próximo da área, Esse é o detalhe. de meia distância e de longa distância. E assim, chapa, que é a parte externa do pé, peito do pé, 3 dedos, então igual um joystick ali, ó. Aonde? Lá, aonde? Aqui. Mas assim, muito treinamento, muita dedicação e assim, não é meter uma marra, nada disso. E aí, hein? Olha, o Zico foi o melhor jogador que eu vi jogar no campo, assistir. Quando ele ia jogar em São Paulo, eu ia assistir jogos do Zico. Para mim, o melhor jogador brasileiro que eu vi em ação foi o Zico, mas o melhor cobrador de falta foi o Marcelinho Carioca. Aliás, Pra mim, o ele é o professor melhor dele foi o Zico, como ele Pra disse. mim, ele é o melhor jogador da história do Corinthians. Teve craques mais brilhantes, você vai falar o Sócrates, todos o os Rivelino. tempos? Não, eu não vi em todos os tempos, que eu vi jogar, né? Assim, vamos supor, eu não vi o Rivelino jogar no Corinthians, por exemplo. Mas eu li o livro do Noriega, a gente já viu vídeos e tal, eu não ouvi em campo. Essa falta um pouco mais próxima da área, eu até entendo, mas assim,
O Éder e o Nelinho, por exemplo, eram uns caras que, assim, de onde ele chutava Acho que era o gol. Neto também, hein? Não, mas o Neto era só de... Pernambucano. Juninho Pernambucano, Neto. Assim, mas eu acho que o cara que cobrava mais... Assim, Jorge de qualquer- Mendonça. Porque o dele era de Dicá, longa distância, o dele era de média Zenon. distância, o dele era de próximo da área. Eu acho que ele Então, era... eu acho que eu vou na linha do Ademar. Porque se eu for ver, por exemplo, essa cobrança próxima à área, a do Zico é quase um pênalti, Ailton Lira espetacular, Zenon muito acima da média, a gente faz uma lista grande de jogadores que cobravam muito bem dali. Os citados pelo Bob tinham uma vantagem, eles batiam de mais lugares, eu acho que o Marcelinho se enquadra desse grupo de jogadores que cobravam de qualquer lugar e com uma vantagem de qualquer lado do campo. O que ele diz ali, 3 dedos, peito de pé, de chapa, é verdade. Eu acho que o Marcelinho foi um grande jogador, mas vi vários jogadores melhores que o Marcelinho, mas para bater falta, quando ele disse que ele foi o melhor, eu não sei se foi o melhor, mas certamente está no grupo dos melhores da história. Para mim, tem um gol do Zico. Eu, particularmente, para mim, o Ademar, sou o cara que jogou o melhor futebol da geração, essa que eu peguei desde a infância. Tem um gol dele contra o Santa Cruz na Copa União. Nossa! E com uma Bota com a batida mão, que era né? pra canhota, né? Pelo Mas amor de Deus, tem é. um do Com o Marcelinho pé esse contra o 3 a 0 Palmeiras. Flamengo no Maracanã, 3 gols do Zico. Mas O esse último, contra o- inclusive, um de falta. Esse que ele estava mostrando agora contra o Palmeiras, que foi do meio de campo, barreira, rapaz. Poxa, acho que o goleiro falou assim, tira a barreira aí que tá longe. Mas não teve hein? aquela do Neto do meio campo lá contra o Gilmar? Não, foi aqui no Maracanã. Então. O Neto Aquela- cobrava muita Não, esse era outro monstruoso, chutando falta. Mas não era brilhante como o Marcelinho próximo da área. Mas por vamos, exemplo. mas vamos deixar então um pouco essa discussão de lado, que tem, né, a questão afetiva. E a gente não tem mais batedores de falta. Não, dessa Mas eu acho qualidade. até que o aproveitamento melhorou esse ano. Melhorou né? porque Ano passado tá estava muito muito ruim. Mas aí você impressionante. Mas só lembra que a gente vê- discutiu aqui no ano verdade, passado? é A gente verdade. Você discutiu melhora, aqui. você faz 3 gols de falta, você, cara, melhorou. Melhorou de fato. Mas eu Subiu tenho 300%. muito baixo, né? Eu tenho muita curiosidade disso. Sempre que a gente vai viajar no mesmo hotel que tá as delegações, eu converso com os treinadores. Falo, Demar, ninguém quer ficar depois do treino dando tapinha na bola, ninguém quer brincar de bola, é verdade. Ninguém acaba o treino, pega 10 minutinhos com o seu quarto goleiro, o goleiro da base que tá ali com você e tal, vamos ficar 10 minutos. mais ou Mas menos, vou falar hein? um negócio pra você. Ninguém... Muita gente não fica porque o preparador físico não deixa. Exatamente. Entendeu? Fisiologista não deixa. Se ele der 2 chutes a mais, vai doer a perna, vai estourar o Músculo músculo, pode- vai fazer não sei o quê. Você tem que, de alguma forma, Então ser não inserido na carga pode de subir treinamento. escada, Só que o não time pode- quase não tem tempo para treinar. Os caras jogam mais de 70 jogos no ano. Alguma coisa vai se perdendo no processo. É claro. É que a gente não percebe Mas de aí nós cara, estamos né? perdendo a parte técnica, né? Mas e não tá? Nós estamos perdendo a Tá, parte ué. técnica. Então você Time que joga sem a bola também não perde parte técnica? Você com vê o os seus tempo? jogadores que têm mais capacidade técnica, e aí você mescla aí o treino dele para depois ele ficar batendo pênalti, batendo falta. Mas Vou eles te falar, treinam um pouco no como era Brasil. difícil jogar contra o São Paulo, quando tinha o Rogério Ceni bem batendo falta, que você não podia nem fazer uma faltinha que seja na frente da área, que o seu goleiro ficava desesperado. E a gente também sabia que não Entrava podia. condicionado a não fazer, E né? aí o atacante leva uma vantagem muito grande, você praticamente não encostava no cara. Você tinha que ou antecipar ou deixar o cara girar, é uma coisa assim, uma situação. Porque o bom batedor de falta num time inibe bastante, facilita a vida do atacante, cria mais oportunidades para a sua equipe, porque ninguém vai fazer uma falta besta, senão vai tomar muita bronca. E além disso, tem que haver uma combinação do rendimento com a bola rolando e o cara ainda ser um bom batedor, né? Você pega o Otero, por exemplo, que hoje é um dos melhores chutadores do Brasil, mas não joga como titular. Né? Mas ele tem um chute espetacular, tem uma força muito grande, sem tomar distância, o pé encaixa na bola de um jeito Parecido com o absurdo. Marcelinho até, tamanho de pé, facilita. Mas já o rendimento com a bola rolando não é o suficiente. Se pudesse botar o cara só para bater falta... Não é salão, né? Salão. Tomou muita bronca de goleiro ou não, William? Pra, assim, não faz a falta, não me atrapalhe. Tá aí pra quê? Você tá aí pra defender, pô. Poxa, imagina o cara te dava dessa. Arruma essa barreira direita e pega a bola. Tem uma história do Zico, tem uma história do Zico com o Raul. Tem, Justamente isso. Porra, você tá aí pra quê? Pô, te vira, né? Pô, Não deixa chutar. Não deixa chutar aqui nada. Aliás, grande figura, né? Raul Plasma, Nossa, nosso querido Raul ídolo, Plasma. Hein? ídolo, Poxa, querido. tive o prazer de trabalhar muito com o Raul aqui no Sport TV. Contador de histórias maravilhoso. Maravilhoso. Goleiraço também, né? Goleiraço dos tempos que jogou no Cruzeiro e no Flamengo. Alguém quer arrematar aí de mais cobradores? Massini, que é uma memória ambulante aí e tal, com essa biblioteca de bons cobradores.
eu tenho memória afetiva com alguns jogadores e não consigo comparar. Aliás, tá atrás desse gol aí, ó. Gol do Marcelinho como repórter. Fazendo o quê? Como repórter? É. Imagino. Lá do Piratininga de Guaratinguetá. É verdade. Certeza absoluta. Tem a imagem ali, ué. Agora, curioso que você vê o cara que batia na bola com o Marcelinho, teve também na marca da carreira alguns pênaltis importantíssimos perdidos. O do São Marcos, pelo Flamengo na decisão da Supercopa de Campeões da Libertadores. O Rivelino, por exemplo, não cobrava pênaltis. Isso para mim é uma questão emocional, não é uma questão de qualidade. Eu vi de perto Jorge Mendonça, Dicá, Ailton Lira, Zico, Nelinho, Éder. Pra mim, o Zico nem perdeu o pênalti. Não tem como comparar. Perdeu aquele pênalti, entendeu? Perdeu E fez depois. E fez depois. A personalidade foi lá, né? E bateu na decisão. Agora, o Marcelinho, que é impressionante, se não me engano, ele disputou 12 finais. Ele ganhou 10 e fez gol nas 10. Assim, era cara que jogo decisivo ele não pipocava. Ele crescia, que era espetacular. Cresceu a vontade de tomar um cafezinho agora, não cresceu? Vamos dar aquela parada de novo? Eu prometo que agora eu já acionei aqui um botão que não era para apertar, viu, mas assim, dentro daquela toalhinha de raciocínio, o cara toca, né, e sai correndo e tal. Então agora eu prometo me comportar. Falta de educação, viu? Só não tem café aqui em São Paulo, aqui é uma miséria. Providenciaremos. Nós sabemos.